Oi, medrosos, eu sou Andréia Broio. Oi, medrosos, eu sou Michael Gomes. E antes de começar, já sabe, né? Se inscreva no nosso canal do YouTube, comentem, compartilhem, que isso vai ajudar muito no nosso engajamento. E também nos siga nas redes sociais, os links estão aqui na descrição. E se você quiser mandar o seu relato pra gente, pode mandar no nosso e-mail, mentesemedos@gmail.com. E para apoiar nosso projeto com qualquer valor, pelo Pix no e-mail, mentesemedos@gmail.com. E qual que é nosso tema de hoje, Má? O primeiro assassino em série do Brasil. Eu acho muito interessante, porque hoje em dia a gente tem uma gama de estudos sobre os assassinos em séries, mais conhecidos como serial killers, né? E é muito interessante porque a gente fica pensando da onde veio aqui no Brasil. Obviamente a gente sabe, né? Já tem uma noção que não necessariamente ele tenha sido o primeiro, mas foi o primeiro registrado e que deixou uma população em choque em sua época. A gente está falando do Febrônio Índio do Brasil, nascido na cidade de São Miguel de Jequitinhonha, em Minas Gerais. Ele era o segundo de 14 filhos de um casal de lavradores, o casal Teodoro Simão de Oliveira e Reginalda Ferreira de Matos. Mas o seu provável nome verdadeiro era Febrônio Ferreira de Matos. Mas ele ganhou essa fama com esse nome, Febrônio Índio do Brasil, conhecido como Filho da Luz, e era assim que ele se apresentava para os polícias, para os jornais, as autoridades judiciárias e os psiquiatras forenses. E a história dele é a história do típico brasileiro pobre do começo do século XX. Ele era uma criança pobre. O seu pai, ele trabalhava como açougueiro e era um homem extremamente violento, né? Era muito típico, até hoje a gente sabe que muitas coisas acontecem. Ele era super violento com a sua esposa, ele batia nela na frente das crianças. Então, ele e seus irmãos, eles presenciaram várias situações ali de agressão extrema, inclusive contra eles mesmos. Ele era muito agredido. E por conta dessa agressão toda, dessa situação familiar que ele sofria, ele fugiu, gente, com 12 anos de idade, com um cacheiro viajante. E aí a gente já encontra, vai, a segunda problemática, né? Tirando a agressão que ele sofreu com a família, não existem registros que provam o que eu tô falando, mas a gente pensa assim, que ele fugiu com um homem mais velho. Será que esse homem fez alguma coisa com ele? Será que esse homem abusou dele? Porque a gente vê depois várias situações no futuro criminoso dele de violência sexual que ele pratica contra outros homens. Ele era um homossexual, só que na época a gente sabe como que a situação era. Então, ele tinha muito sentimento reprimido, muita coisa ali. E a gente já vai ver na história desse menino de 12 anos indo para uma cidade grande, para o Rio de Janeiro. E ali ele começou a praticar pequenos delitos, né? Ele começou a praticar furtos, pequenos roubos, e ficava ali naquela vida delinquente. Até que ele cresceu um pouco, né? E nisso ele foi passando pela polícia, né? Foi tendo as passagens. Ele teve fraude, chantagem, suborno, né? O furto, a vadiagem, que também era um crime na época. E, bom, a gente sabe que depois de um tempo ele acabou sendo alfabetizado. E isso trouxe oportunidades para ele para trabalhar, por exemplo, como copeiro, que é uma profissão ali que poderia dar uma boa estabilidade para ele, né? E a gente já vê aí a oportunidade que ele teve, mas não seguiu, né, Mar? Eu não tinha conhecimento, né, dele, da, da vivência, né, que ele teve, que ele viveu 89 anos e teve todo esse alvoroço, né, ali no começo do século XX, é, que aterrorizou o Brasil, né? A gente lê as manchetes, as coisas relacionadas a ele daquela época. Ele era tratado como um bicho-papão, né? Uma coisa assim, é, de lenda urbana quase. E é uma coisa que foi esquecida, né? E o que eu vi muitas pessoas falando, né, sobre é que o Brasil, né, daquela época, a sociedade fez questão, né, de esquecer dele. E é uma coisa assim muito bizarra, né? Porque a gente ouve falar, né, sobre serial killers, é,
americano e tal. A gente tem o Maníaco do Parque aqui, que é um dos mais famosos do Brasil. Mas aí quando a gente vai ver assim, bota os olhos para trás, né, e vê que ele é um cara que foi documentado e outros, né, que agiram muito antes que ele, que não foram documentados, né, não tem registro nenhum. E a história dele é uma história que acontece muito, infelizmente, no Brasil, né, dessa história de pobreza, de pai alcoólatra, que tem problemas, né, é um clássico, né, assim, de Sim. familiar que acontece, que é muito triste e como você diz, né, essa história dele ter fugido com o caixeiro viajante levanta, né, essas coisas de abuso sexual, né, porque a gente sabe como funciona. é, Hoje em dia tem tanta gente louca por aí que faz esses crimes horríveis, sabe? Pra mim, você abusar de uma criança, de um adolescente, é uma coisa. Da, é a mesma coisa que estupro, assim, pra mim. É muito nojento. E às vezes isso é comprovado, né, pelos psiquiatras e tal, que isso pode causar, né, Um trauma terrível, é. para as pessoas, tanto tem outros serial killers que foram abusados e tal e repetiam isso depois de grande, né, com as suas vítimas. E ele é Isso. um cara negro, né? Ele nasceu pobre e negro, que é mais difícil ainda a vida. E ele acabou entrando, né, pro mundo do crime, né? Porque a gente sabe que hoje em dia é difícil ter uma boa educação, ter ali pais para te guiar, né? E ele entrou no mundo ali da vadiagem. Quando você falou, até lembrei da Rosalie Norton, que foi Sim, presa tadinha. diversas vezes também por vadiagem, que é uma coisa tão ridícula, né? Você É não ridículo, é. poder. Anda na rua. Eu não bebo, não fumo, mas quem quiser sair, beber na rua, se quiser cair, cai também. E tá tudo bem. Eu quiser ficar com os amigos conversando em grupo, em uma praça e tal. Eu acho uma das qualificações assim de crime mais bizarros que já existiu. É E muito ele bizarro mesmo. e ele tem toda essa bagagem, né, de ele ter toda esses traumas, né, que eu acho que fazem a pessoa desenvolver, acho não, né, acho, elas desenvolvem essas doenças psiquiátricas que ele acabou desenvolvendo, né, porque aí a gente já entra numa parte que ele começava, né, ter visões no qual uma mulher loira dos cabelos longos aparecia para ele e falava que ele era filho da luz e que ele era tipo um messias. Às vezes ele era ligado ao Messias, né? Ele era a pessoa que viria para trazer a palavra dessa entidade de luz. E outra hora ele era o próprio Deus vivo que ele chamava, né? Que não tem nada a ver Uhum. com o Deus do cristianismo e tal. E ele, a gente vê, né, que ele era uma pessoa com problemas mentais ali já e tava solto, né, às vezes preso, às vezes solto, e ele tinha muito essa lábia, né, que a gente vê
em psicopata, né? Eu não sei, eu nunca conversei com Então, ele. me pareceu que ele era um homem muito inteligente os padrões de vida que ele tinha, porque pelos registros que a gente tem, os psiquiatras ali, o pessoal que acompanhou ele, até as vítimas, falavam que, meu, o jeito que ele falava, a lábia dele era impressionante, tanto que ele conseguiu dar vários golpes por causa disso, né? E é uma característica, assim, do psicopata, mas também você vê se talvez se ele tivesse tido outro estilo de vida, porque assim, a psicopatia não necessariamente você vai virar um assassino ou um criminoso. Você pode ser só uma pessoa mais introspectiva, se fechar no seu mundo. Tem médicos assim. Eu vi até, já comentei que tem um psiquiatra que ele estava, não era, acho que era neurocientista, ele estava estudando o cérebro dos psicopatas, ele colocou o dele também ali para estudo. Ele viu um cérebro de um psicopata, ficou super interessado. Quando ele foi ver, era o dele. E o cara não era um assassino. É, tem essas coisas, né, que fazem. é, não é porque você tem uma doença, né, que você vai virar algo ruim. Uhum. Que É, se tiver um controle. e eu vejo muito isso, gente que esquizofrênica, né, assim, que as pessoas acham que a pessoa sei lá, claro, né, que a pessoa pode entrar em surto e tal, mas você tratando ali no seu familiar tem uma chance muito boa Não daquela existe. pessoa nunca fazer nada de mal, né? Claro que sempre tá de olho. E Sempre dormir com o olho aberto, né? é, ele tem eu não sou, né, psiquiatra, psicólogo, mas a gente vê essa ilusão dele, né? Essas visões que ele tinha, que ele era. Porque sempre tem, né? Essas pessoas que veem coisas que dizem que elas são especiais, que elas são escolhidas de alguma forma, qualquer que seja, seja pro mal ou pro bem, e vão atrás disso com toda certeza, né? Tem gente que acredita que é Jesus Cristo, tem gente que acredita que é o próprio diabo e tal e tal. E ele viveu com essa ilusão, né, ali solto na sociedade, e mesmo assim ele conseguiu empregos, né? Ele até é, ele colocava anúncio nas cooperativas, né? Uns classificados, e um desses anúncios foi lido pelo dentista, o Bruno Ferreira Gabino, que colocou ele para trabalhar com ele ali como assistente na época, e eles trabalhavam ali, ele auxiliava o Bruno, e mas com o passar do tempo assim, o lugar onde eles trabalhavam, né, não começou a mais ser pago a locação, e começou a ir gente, né, atrás do Bruno para saber para ele pagar e tal. E nisso o Febrônio ele já tinha se apoderado do diploma do Bruno, e ninguém mais ouviu falar do Bruno, né? Então a gente não tem um corpo encontrado do Bruno ali. Então a gente tem mais ou menos ideia que o Bruno tenha sido a primeira vítima dele, Sim. que a gente tem noção, né? Ali O cara sumiu. Não tem explicação. Sumiu perto dele. Porra, não tem como outro assassino tá ali por perto e sumir com esse Bruno, com o dentista. E é interessante porque ele pega a identidade do Bruno, ele vira o dentista e ele vai extrair os dentes dos clientes. E naquela época, gente, era tudo muito rudimentar, né? Imagina, você tava com uma dor de dente, não era só, tipo, raspar ali com a maquininha, colocar
uma obturação e tal, ok, volta para casa. Os dentes eram arrancados. Só que aí ele fazia isso de uma forma sádica. E aí a gente já vê essa pegada do sadismo, assim, de torturar as vítimas, né? Ele falava assim, ó, esse dente aqui tá podre, mas tem que arrancar também os dois laterais. Porque quando um dente tá podre, ele é como uma laranja podre, vai contaminar as outras. Então tem que arrancar todos do lado. E ele falava com uma convicção intelectual que as pessoas acreditavam. E ele ia ali no alicate no seco. Imagina ter passado na mão dele como dentista, que terror. Eu lembro quando eu era pequeno que eu fui arrancar um dente de leite. Foi um terror. Até hoje eu tenho a lembrança do, do, da, da extração do dente. Imagine a seco, né? Sem É, nada pra. É, é, os, os, os psiquiatras, né, veem isso como uma forma de tortura, né? Tipo, sadismo dele, né? lógico, com certeza, porque tem que ser muito sangue frio. Você tem coragem de arrancar um dente de uma pessoa assim? Meu, deve ser horrível para quem tá fazendo também, sabe? E ele não era dentista, não era médico, não era bosta nenhuma. Então, assim, era ali pelo prazer mesmo de fazer aquilo. E as pessoas, tadinhas, né? Elas acreditavam. E aí acontece isso e o circo começa a fechar para ele, né? Tem uma situação que eu acho muito peculiar depois de um tempo que ele passa, né, por essa situação aí de se passar pelo dentista, ele tá morando numa pensão, e aí ele tava na cozinha da pensão, aí a dona da pensão entrou assim, viu que ele tava cozinhando alguma coisa. E quando ela chegou perto e viu, era um crânio. E aí ela ficou aterrorizada e ele falava, não, isso daqui é para estudo, é tudo acadêmico. E ela ficou horrorizada, né? E aí a gente pensa assim, algumas pessoas levantam, alguns estudiosos levantam assim, será que aquele crânio era o crânio do Bruno? Porque assim, onde que ele arrumou? Ele chegou aí para a delegacia, foi questionado, ele passou, fez o mesmo posicionamento, se passou ali por uma pessoa intelectual, culta, e ele realmente devia falar muito bem para chegar nesse nível. E ele falou: não, esse crânio eu peguei no cemitério, tava lá, tipo, fica nas ossadas abandonadas. Eu peguei, mas eu quero fazer. Aí eu tive que cozinhar para limpar o crânio para estudá-lo. Então, assim, tipo, você pensa, lá, mas mal sabiam, né, que ele não era quem ele realmente dizia ser. E também tem as histórias místicas, né? Que diziam que usava. Ele usava feitiçaria, né? E desse crânio ele ia extrair tipo um elixir, alguma coisa assim. É uma das Hum, histórias que contam, né? Se sim. você. Sempre o mais fantástico assim é mais legal, né? Então fica esse pequeno possivelmente da história ter umas coisas sobrenaturais. E ele, né, atuou ali como médico, dentista por um tempo, depois ele começou a prometer emprego para os outros, uma coisa que acontece até hoje, né, que o povo fala: Meu, "Ah, me dá dinheiro aí que eu arrumo um emprego para você". E ele não arrumava emprego nenhum, né? E as pessoas começaram a denunciar ele. E aí ele foi. A polícia foi atrás dele, ele fugiu para o Espírito Santo, mais precisamente para Mimosa do Sul. E no local ele atuava como falso médico, né? Com o doutor de Bruno Ferreira Gabina, onde ele ficou muito tempo em virtude da morte de duas crianças que ele havia prescrevido medicamentos e depois essas crianças morreram e depois em outra cidade no Rio Casca, apresentando-se como o Dr. Uzeda Filho, continuou atuando como falso médico, que ele chegou a causar a morte de uma mulher em trabalho nossa. de parto. Então aí já são quatro pessoas, né? Assim que o Bruno com certeza ele matou, as duas crianças ele não matou ali fisicamente, mas ele ajudou.
e a mulher, né? É. Nossa, teve uma situação também que ele foi pego, ainda bem, por um milagre, que eu achei muito bizarro, que ele pegou um menininho também, era uma criança também na idade de 10 anos mais ou menos, ele amarrou o moleque numa árvore, ele se despiu, se pintou de amarelo e ficou fazendo umas danças macabras ali, e o molequinho, a criança amarrada, vendo provavelmente ia acontecer alguma coisa se a polícia não tivesse chegado ali, vista vendo aquela cena, né, estranha pra caramba, levou ele, conseguiram soltar, mas o moleque deve ter ficado com um trauma, mas o pior não aconteceu com o menino, né, ele conseguiu escapar. Ele ainda chegou, fala, tem os relatos que ele ficava com essa promessa aí de emprego pros caras, aí ele chegou a levar dois caras, ele foi, ficava com essa promessa, aí ele levou os caras para um lugar aí mais isolado, abusou dos dois caras, aí eu fico pensando, ele, gente, nas fotos, quando a gente olha, ele não era um cara grande, ele tinha uma estatura mediana, e eu fico pensando, como que ele conseguiu abusar de dois caras, homens, assim, tipo, eles eram adolescentes, mas eram maiores já, sabe? E, pô, era dois, podia um segurar, outro bater e fugir, sei lá, alguma coisa, mas eu não sei qual que é o poder que a pessoa tem ao ponto de congelar, sabe? De fazer com que a pessoa fique ali imobilizada, sem indefesa, assim, realmente uma vítima na mão de um predador, né? Sim, como eu disse, ele tinha sei lá, uma lábia muito forte, assim, para falar com as pessoas. Ele tinha, eu não sei se ele foi, né, mas eu acho que acredito que sim, sei lá. Ele tinha essa psicopatia, né? Então, é, o- os, os estudiosos dizem, né, que psicopatas têm essa facilidade, né, em levar as pessoas na conversa e tal, que é uma coisa assim que eu acho bizarra, né? É quase um superpoder, porque você conseguir fazer outras pessoas fazerem coisas para você ali é uma coisa muito bizarra para mim. E Muito bizarro. E ele tinha esse negócio do filho da luz, dessa alucinação que ele tinha, e já tem a ideia, já tinha a ideia que ele era um esquizofrênico, a esquizofrenia dele já se desenvolveu ali na adolescência. E ele também se tatuou, né? Ele tatuava uma sigla nele que é DCVXVI, que significa Deus, caridade, virtude, santidade, vida e imã da vida. E ele também tinha que ficar tatuando isso nas pessoas. Então, as vítimas dele, além de tudo, eram tatuadas também. Olha só, aí a gente já vai entrando no modus operandi dele, que ele tinha essa característica, ele também tatuava as suas vítimas, assim como ele era, meio que ele marcava aquela pessoa. além de dos abusos sexuais, né, que ele Uhum. cometia. É, a gente tem esses casos, né, do que ele possivelmente matou o doutor lá, dentista, essas duas crianças que eles morreram, essa outra mulher que morreu também, e vários crimes sexuais, né, relacionados a ele. E ele, eu acho assim, ele sempre tratava, né, assim, ele vivia entrando e saindo de hospícios, né, na época era esse nome ainda. É E casa de alienados, né? ele vivia saindo e entrando desses lugares, ele conhecia pessoas, ele meio que é, recrutava ali, né, para a sua religião que ele criou ali, que inclusive, né, ele escreveu um livro é, falando sobre é, coisas assim muito loucas, inclusive coisas bem nazi, na época que nem Sim. tinha. Nem tinha ainda. É uma coisa louca, né? Porque o livro lá do Adolfo, que causou. Que foi um dos Aham. pilares lá da Segunda Guerra Mundial,
Saiu acho que em 26, não sei ao certo a data, mas o dele saiu um pouco depois, e então, tipo, e era. Não teve contato, ele não teve, porque no Brasil ainda, né, naquela época não tinha, assim, essa questão internacional de comunicação, principalmente no meio de uma guerra também. Sim, e ele teve essa capacidade de escrever o livro ali doido, né, com as ideias doidas dele, e ele mesmo editou, ele mesmo vendia, e tem registros desse livro porque quando o Mário de Andrade, que é o poeta brasileiro, faleceu, esse livro foi achado na biblioteca dele. E eu Então, acho que é o único que tem, se não me sim, engano. É então, impressionante você ver como que chegou, né? E o português, eu cheguei a ver, né, alguns trechos desse livro. É impressionante o português dele, realmente é um português rico da época. E eu acho que foi um dos motivos até que o Mário de Andrade se encantou, porque ele era escrito de uma forma de meio poética, assim, sabe? Tipo, as coisas não faziam sentido, mas existia uma conotação poética em cima das coisas que ele falava, ficava tudo muito subliminar, você podia interpretar também, mas era pura loucura da cabeça do cara. e eu fiquei pensando, né, ao decorrer da pesquisa e tal, como esse cara conseguiu circular esse tempo todo, né, de saindo de prisão, de hospício, e escreveu livro e assassinou pessoas e fingiu que foi médico, e nossa, é tanta coisa assim pra cabeça que até eu, só de pensar assim, dá um nó. Eu não sei como ele manejava tudo isso. Então, a lábia, né? Ele devia ter uma lábia realmente muito boa. Dá para perceber essa questão. Acho que ele devia ter uma facilidade com o português, com a comunicação, até para se passar por médico. A pessoa tem que ter uma credibilidade do que ela tá falando. Mas tem gente que fala as coisas com tanta certeza, pode até estar falando merda, mas parece que ela tá falando a coisa certa, entendeu? Por causa do jeito que ela fala. Então, acho que ele cai muito dentro desse contexto. o, Conforme ele foi praticando, né, os crimes dele e tudo, mais ou menos ali em 29 de agosto de 1927, ele abordou o João Ferreira, era uma criança de 10 anos, e ele era conhecido por amigos e familiares ali como João Joca. E o Febrônio, viu, ele era uma criança assim, bem loirinha, tal, e ele tava com essa pegada ali daquela visão que ele tinha loira, dessa questão toda de branquitude e tudo mais, essa viagem dele aí. E aí o Febrônio pegou e enganou os pais do garoto, chegou nos pais com toda aquela educação, tal. Ele chegou na mãe e falou assim: "Ah, eu trabalho, eu sou chofer, eu trabalho para um cara muito rico, tal. Eu tô precisando, eu tô recrutando algumas pessoas para trabalhar como funcionário, eu tô precisando de um copeiro. Você me daria permissão para eu pegar e dar essa oportunidade pro seu filho?" Aí a mãe pegou e ficou meio assim, falou: "Ah, não, só se o pai dele deixar." Aí falou assim: "Ah, tudo bem, eu converso com o pai dele." Ó a segurança do cara. Aí ela falou: "Tá bom, ele trabalha ali, tipo, era poucos metros da casa, ele trabalhava num lugar ali. Ah, você vai aqui e tal, é ali." A criança sabia onde o pai trabalhava e a criança foi junto com. A mãe liberou a criança ir junto com ele, né, com o Febrando para falar com o pai, para dar essa oportunidade. Beleza. Aí o pai volta para casa depois de um dia de trabalho. Chega, a mulher tá lá na porta e fala assim: "Mano, cadê o nosso filho, né? Cadê o João?" Aí o pai fala: "Ué, não sei." Aí ela explica a situação, aí ele fica louco, né? E os pais pensam: "Puta, a gente foi enganado." Tipo, o cara levou. E ele levou, gente. Levou o menino. E, enfim, ele levou o menino pro mato. E lá ele prometeu, né, uns presentes pro menino ir indo, tal, com ele. Aí ele pegou um terno, falou que ia dar o terno de presente pro menino se o menino deixasse ele tatuar no tórax ali aquela tatuagem semelhante com a que ele tinha, né? E aí o menino ficou atormentado e ele conseguiu fazer isso. Ele realizou o procedimento com uma agulha no menino, a linha tinta que ele tinha lá.
E, enfim, gente, aí ele pegou, ele foi, estrangulou o menino com uma corda até a morte. E o cadáver do menino ele só foi encontrado em 7 de setembro daquele mesmo ano, despido e a 300 metros do lugar, assim, onde eles já tinham descoberto um corpo anterior, que era de uma vítima chamada Almiro, que foi uma vítima anterior, né, do Febrônio. Então, assim, ele já estava igual o maníaco do parque, sabe? Ele levava, ele já tinha um lugar ali onde ele fazia, cometia seus crimes e desovava os corpos. Enfim, aí teve uma comoção até ele conseguir ser capturado e ser indiciado e julgado, né? Depois de ele cometer todos esses crimes, né? Eu acho que até para a sociedade ali da época, os governadores, né, dessas cidades que ele passou, eu acho que ainda era aquele negócio, né, de se falava muito no Brasil, não sei se naquela época tinha, mas do tipo ter um- uma uma figura ali que seria tipo um delegado ali. Eu não sei se isso Uhum. é dessa época, mas deveria estar tá puto da vida, né, com ele atrás dele pra dar uma resposta, né, pra sociedade. A sociedade. Sabe o que que ele me lembrou? Lembra do Albert Fish? Ele era o canibal, ele pegou uma menininha e ele conseguiu pegar a menininha falando com os pais da menina, com a promessa de dar emprego para o filho mais velho. Ele falou que ele trabalhava mesmo pegado, trabalhava para uma pessoa, tal. Ele também precisava de funcionários, ele queria contratar o filho do casal, que já era um adolescente maior, e a menininha estava ali. Ele era um P, né? E aí ele falou assim: Olha, eu tô indo na festa de uma criança. Eu nem lembro se ele falou que se a criança era parente dele ou não, mas enfim, ele foi tão educado, tão assim, a família ficou tão impressionada também, querendo a oportunidade de emprego pro filho, que deixou a filha sair pela porta da frente com um maníaco. E ele canibalizou a menina. Que é uma coisa que Febrônio fez, né? E Aham. é uma coisa assim muito triste, né? A gente sabe que não se deve confiar nas pessoas, mas hoje a gente está falando aqui quase 100 anos depois, né, do. Imagina, pô, não, eu fico imaginando, tipo, você vai deixar. A gente hoje vê, é um absurdo uma criança trabalhar, mas a gente vê ainda crianças trabalhando hoje mesmo. Eu estava saindo do mercado, aí uma criança me abordou para eu comprar as balinhas dela. Você dá uma coisa assim, sabe? Eu fico pensando, puta, meu, que merda, sabe? Tipo, a criança não tinha que estar aqui, mas a vida familiar é tão pobre, precisa, sabe? Tipo, todo mundo se ajudar ali em alguma circunstância. Eu não concordo, mas eu entendo algumas situações. Naquela época, era comum criança trabalhar. Sim. E o Febrônio ele foi preso, né? Finalmente, depois de tantas fugas da prisão, tantas é, saídas ali do hospital psiquiátrico, ele acabou sendo preso é, em agosto do mesmo ano de 1927 que ele matou a última criança. E ele foi, né, ali laudado por vários psiquiatras da época, né, e que confirmaram que realmente ele era uma pessoa desequilibrada, né, que isso já era claro, né, e ele passou por Sim. vários hospitais ali da época até chegar num, ele chegou a fugir é, de um, depois foi recapturado. O cara, não sei como ele conseguia fazer tudo isso, assim, é uma loucura. Em 1928, o Febrônio ele foi elevado ao júri e ele teve uma defesa, né? E como todo Uhum. mundo é obrigado a Tem ter, direito à você vai para um defesa, é. júri. E ele foi culpado, né, das mortes e
dessa coisa mórbida, né, de é, tatuar, pegar as crianças, ter abuso sexual com as pessoas, com as crianças, ter todo esse sofrimento, né, que ele matava as pessoas. A gente vê muito na porrada, né, mesmo na força física, e é uma coisa assim, é, muito pesado de você pensar, né, nas, nas cenas, né, que podem ter ocorrido com essas vítimas. E em 1928 teve outro doutor que fez o laudo dele, que laudou ele mesmo novamente como uma pessoa doida de pedra, né? Ele entrou, né, para pro tal de custódia, onde ficou, e ele uma vez ou mais uma vez, né, ele acabou fugindo. E isso tudo já era no Rio de Janeiro, né, que ele estava cumprindo a pena dele. E ele pegou e fugiu, mas depois encontraram ele numa Ainda rua, bem, né? Imagina. e a polícia pegou e mandou ele de volta pro do manicômio. É. A polícia conseguiu, né, resgatar ele da rua, colocou ele de novo no manicômio, onde ele permaneceu até a sua morte no dia 27 de agosto de 84, aos 89 anos de idade. Ele morreu em decorrência de efizema pulmonar, e o seu corpo foi discretamente inumado em 5 de setembro de 84, no cemitério do E, Caju. bom, ele foi, né, considerado inimputável, então foi comprovado, ele foi realmente assistido por vários médicos ali renomados da época, e foi constatado isso, que ele tinha essa esquizofrenia, esse problema mental, delirante, ele tinha delírio religioso, né, que é uma questão muito peculiar também, e as pessoas pensam assim, ah, ficar preso no Brasil, tipo, ela vai pra um tratamento psicológico, psiquiátrico. E aí, assim, o que acontece? Quando as pessoas elas vão para esse lugar, é muito difícil sair. E foi o que aconteceu no caso dele, porque ele pegou uma prisão perpétua, se você parar para pensar. Ele ficou a vida inteira, ele viveu bastante até, né? Faleceu velho já. Mas viveu lá, mas preso, controlado ali com as medicações, com tudo. E se ele não tivesse sido considerado inimputável, ele iria sair em bem menos de 30 anos. Então, provavelmente, ele ia cometer mais crimes. Então, assim, realmente, o adequado na situação dele, vendo as características psicológicas dele, foi realmente interná-lo. E falam até que ele foi o primeiro paciente do hospital psiquiátrico ali, de custódia. Ele foi o paciente 01. Ele virou praticamente uma lenda ali dentro, né? E é uma história muito interessante, é muito peculiar, e você vê, ela fez parte do Brasil no começo e o pessoal quis apagar porque para a época assim realmente foi um terror, embora a gente tenha tido vários e vários outros que apareceram aí ao longo dos anos tão piores quanto, né? Mas é interessante a gente ver, analisar a história, ver todo o contexto da infância, tentar entender o porquê. Mas assim, é nítido, ele realmente tinha esse problema e a tendência dele assim foi muito maior, sabe, a cometer todos esses crimes, esses delírios que ele tinha. E na cadeia, quando ele começou a ter esses delírios, que foi uma das vezes que ele ficou preso, uma das passagens dele. Ele começou a ler a Bíblia todos os dias, gente. Todos os dias. Ele começou a entrar nesse fanatismo. E foi aí que começou a desencadear essas visões dele. Isso é um ponto interessante que eu acho também. Então, assim, às vezes, dependendo da pessoa, do tipo psicológico dela, tem coisas que para algumas pessoas fazem muito bem, mas já para outras fazem um mal. Então, assim, fica aí, né, para a gente ver essa história
e entender um pouquinho até como é que funcionava na época, como que o judiciário se comportou, como que a sociedade se comportou. Você vê essa questão deles quererem apagar, tacaram fogo em todos os livros dele. A gente tem esse aí que foi encontrado e que é o único registro até o momento, né? Sim, é um caso que a gente olhando, né? Hoje em dia, a gente está em 2025, a gente vê muitos casos ruins, né? Piores até que esse, que acontece no mundo, no Brasil. Mas a gente olhando assim para a ótica, a gente sendo anacrônico, né? Olhando para o Brasil lá do começo do século XX, como o Brasil sempre foi o Brasil, né? Sempre foi meio atrasado é, no tempo, assim, e tal. E eu fico imaginando o terror que foi, né? Ter o Febrônio solto, é, matando essas crianças, cometendo esses crimes sexuais. E é uma coisa, assim, que me assusta, assim, eu me colocando no lugar é, das pessoas da época. E demorou, né? Ele atuou, fugiu, é, voltou, fugiu de novo. E nossa, é uma coisa tão louca que parece filme de Hollywood, É, sabe? Foi não, escrito. e assim, não só com ele, né? Porque aconteceu isso tudo quando a sociedade da época começou a ficar em apavorosa por causa da situação dele estar ali presente. Eles pegaram um dos irmãos dele, lembra que ele tinha 13 irmãos ali? Sim, sim. Pegaram e lincharam o cara até a morte, mano. Pensando que o cara. Agora eu não, ficou um pouco nebuloso essa informação pra mim, porque eu não entendi se eles pensaram É porque ele que era o irmão do parecido. Hebron era parecido, pensaram que era, ou simplesmente só mataram porque era irmão e pensaram que ele ia ser igual. Mas assim, você vê já, você vê a neurose já da população, ela já estava começando a praticar com as próprias mãos, já estava ficando uma coisa fora do controle. E é interessante que, assim como você, eu também não conhecia ele. E olha que eu estudei criminologia, eu estudei anos, assim, eu realmente sempre tinha as pesquisas, tal, tinha as pesquisas sobre os assassinos nacionais. E eu nunca me deparei com ele. Ou se eu já me deparei, eu não prestei atenção. E eu fiquei passada por isso. É uma história assim fascinante, né, no sentido de loucura, né, de como é louca, de tudo que aconteceu, de todos os crimes, mas também triste, né, porque as vidas ali, principalmente das crianças, né, foram Uhum, mortas e abusadas por ele, é muito triste. E uhum. isso acontece, né, até hoje, né. É, espero que um dia. É quase impossível, mas espero que nós humanos um dia melhoremos dessa doença de ser mal, sabe? Sim, mas eu não sei, eu acho que é uma condição que sempre teremos, não tem como escapar muito disso. Mas é muito interessante, né? E, gente, a gente tem documentário sobre isso, tem até documentário, Filho da Luz. A gente vê também no Linha Direta, eu assisti no Linha Direta, eu achei muito interessante, porque mostra os atores, né, na interpretação, o ator que fez ele, muito bom, esse ator, ele realmente captou toda a intensidade do Febrone, do delírio que ele tinha, a sociedade da época, como ficou. Então você encontra hoje em dia com um pouco mais de facilidade do que há pelo menos 15 anos atrás. Não tinha assim tanta informação sobre ele como está tendo hoje. E é interessante como que a sociedade resgata, né, essas figuras. Assim, é um caso triste, mas assim, tem que ter um resgate para a gente também entender toda uma situação de uma época e como que a gente está hoje, o que que a gente faz para não cometer os mesmos erros. Foi uma época que começou a ter essa questão, né, deles prenderem as pessoas nas casas de detenções ali para controlar a doença mental e elas ficam.
Então é muito interessante. Eu recomendo para vocês, se vocês ficaram curiosos para assistirem, vocês pesquisem aí pelo nome dele que vocês vão achar. E é isso, Má. Você tem mais alguma coisa para comentar? Não, só gostaria de agradecer quem ouviu até agora. Muito obrigado. Se você pudesse se inscrever no nosso canal no YouTube, nós ficaríamos muito gratos. E lembrando que a gente também agora, a partir desse programa, a gente também está no Deezer, no Spotify, Deezer e Verdade. YouTube. Então, se você tem preferência por alguma plataforma, você pode ouvir nessas três. Então, fica aí o convite para vocês. É isso aí, gente. Então até a próxima e tchau.